A espécie de que vamos falar hoje, a gaivina da asa branca, foi a minha segunda raridade. A primeira tinha sido a gaivota de Bonaparte, o guincho americano, que eu tinha visto com o Colm Moore em fevereiro de 1990 na Praia de Carcavelos, e 2 meses mais tarde, tendo ido ao estuário do Tejo também com o Colm Moore, eis que aparece lá uma gaivina de asa branca. Foi a minha segunda raridade. Olá Zé, vamos lá falar um pouco desta ave. Olá, Gonçalo. Isso aqui é duas raridades em tão pouco tempo. Mas é que eu nesta ocasião estava com o especialista, porque o Colm Moore, que viveu muitos anos em Portugal, ele tinha um olho ímpar para descobrir raridades. E eu, a primeira vez, eu contei que eu o conheci no Cabo Raso, num dia de mau tempo, depois ele telefonou-me para ir ver uma gaivota de Bonaparte à Praia de Carcavelos, e 2 meses mais tarde, estamos no dia 28 de abril de 1990, combinei com ele uma ida ao estuário do Tejo. E fomos percorrer a Lesíria, e depois fomos às salinas de Vaza Sacos, que ficam lá do outro lado, e nessa altura estava a haver uma forte passagem de gaivinas pretas, da Clydonias niger, que em certos anos aparecem em números razoáveis no final de abril e no princípio de maio, penso que é sobretudo quando há ventos de leste, e quando nós chegamos às salinas de Vaza Sacos, ele saca o telescópio, põe-se a espreitar pelo telescópio, eu tinha os binóculos, estava a olhar, vejo umas gavinas pretas lá ao fundo, e ele de repente arregala muito os olhos, vira-se para mim, quase, enfim, quase em êxtase, a dizer, está ali, there's a white-winged black tern e tal. E depois deixou-me espreitar pelo telescópio e estava uma gaivina de asa branca em plumagem nupcial a voar no meio das gaivinas pretas lá no meio das salinas. E, portanto, eu na Imagino altura... que dê nas vistas, não é? Como? Imagino que dê nas vistas. Uma Dá, gaivina porque de estava asa em branca plumagem numa nupcial gaivina e, portanto, tem um contraste, como aliás se vê na fotografia de capa desta conversa. Era uma ave exatamente com este aspecto. Elas, quando aparecem na passagem de primavera, estão em plumagem nupcial e portanto, notam-se muito porque tem aquele contraste entre o preto e o branco. Mas esta observação teve uma sequela muito engraçada, porque eu na altura nem sabia muito bem que espécie era esta, porque eu ainda estava assim pouco dentro do assunto das raridades. Foi a segunda vez que eu vi uma raridade, mais uma vez descoberta pelo Colm Moore. Mas entretanto, 3 dias depois, no dia 1 de maio, que era feriado, eu desafiei o meu amigo Alberto para ir comigo, ele também já estava a interessar por observação de aves, para irmos dar uma volta até a Lagoa de Santo André. Portanto, esta observação do teste tinha sido a 28 de abril. 3 dias depois nós vamos até a Lagoa de Santo André, que fica no litoral alentejano. Andamos por lá a passear, a ver aves, e a certa altura estávamos lá nas margens da lagoa, anda lá um bando de gaivinas pretas, e o que é que aparece à nossa frente? Outra gaivina da asa branca adulta em plumagem nupcial. Ou seja, a segunda em 3 dias, porque ainda estava a haver uma forte passagem, e se não estou em erro, esta gaivina, esta segunda ave da Lagoa de Santo André, foi a primeira raridade que eu descobri sem ajuda. Foi assim uma grande surpresa, mas nessa altura, como tinha visto uma 3 dias antes, eu já sabia identificar bastante bem. Pois, e elas aqui são raridade porque a distribuição delas é lá mais para o interior da Europa, não é? Isto é uma ave do leste, é uma ave do leste, tal como acontece com a gaivina dos paúis de que nós falámos recentemente, mas esta é mais do leste, porque a gaivina dos paúis, embora seja uma ave do leste da Europa, tem uma população ainda considerável em Espanha. Esta não tem população nenhuma em Espanha, isto é uma ave do leste, cujas principais populações a nível da Europa estão na Rússia, na Bielorrússia, no Azerbaijão, e depois ainda com alguns milhares também na Ucrânia, na Arménia e na Polónia, portanto, tudo países a leste. Quando andamos mais para o oeste na Europa, encontramos assim populações da ordem das dezenas, e mesmo assim é no centro, porque em Espanha não nidificam 4 casais em Itália, uns números muito reduzidos na Alemanha, e de resto é tudo a leste. E o que é que acontece? Elas depois migram para sul, que isto é uma ave migradora, vão invernar em África, uma grande parte delas, atravessam o Mediterrâneo e aparecem com alguma regularidade em Espanha. Portanto, em Espanha a espécie não é raridade. Aparecem em Espanha, mas como o corredor migratório é mais a leste, os registros que há em Espanha são
principalmente na costa mediterrânica. Portanto, Catalunha, País Valenciano, parte oriental da Andaluzia e ainda nas Ilhas Baleares. Depois, à medida que vamos avançando para o oeste, elas tornam-se progressivamente mais raras e em Portugal continental e também no norte e noroeste de Espanha, as gaivinas da asa branca são relativamente raras, por isso é que em Portugal está considerada raridade. No entanto, é preciso dizer que há registros antigos, portanto, já no passado, há 100 anos, elas de vez em quando apareciam cá, provavelmente acompanhando bandos de gaivinas pretas, como muitas vezes acontece. Por exemplo, o Rei Júnior, que publicou o seu catálogo das aves de Portugal em 1931, diz o seguinte sobre esta gaivina: muito pouco frequente em Portugal. Nós apenas temos conhecimento da existência de 4 exemplares no Museu de Lisboa, um no de Coimbra e de mais outro que obtivemos na Foz do Rio Ave em 8 de setembro de 1904. Portanto, repara, quando o Rei Júnior publica o seu catálogo, já eram conhecidos pelo menos 6 indivíduos diferentes, o que mostra que, embora fosse rara, já aparecia cá de vez em quando. E esses do Museu Bocage, que é o Museu de Lisboa, são os tais que depois desapareceram com o incêndio de 1978. E depois, a partir de 1987, quando começa a haver mais observadores a ver aves com regularidade, a partir de 1987 e até 2010, ano em que foi publicado o livro das aves de Portugal, a Ornitologia do Território Continental, já eram conhecidos pelo menos 25 registros envolvendo 28 indivíduos. E hoje em dia já há muito mais, hoje em dia já há largas dezenas. Portanto, eu diria que esta espécie está naquilo que nós podemos chamar uma raridade anual em Portugal. Não sei se no passado era anual ou não, havia menos observadores. Atualmente é uma raridade anual, quase todos os anos aparece uma, duas, às vezes 3, pontualmente mais, porque estamos mesmo no limite oeste do corredor migratório, mas há assim umas que passam tangencialmente ao corredor e, portanto, aparecem cá. Mas apesar de haver observações praticamente todos os anos, o estatuto de raridade mantém-se, é isso? Mantém-se porque o Comitê de Raridades, no passado não era assim, mas atualmente existem critérios quantitativos para uma espécie deixar de ser raridade. E esse critério atualmente penso que é qualquer coisa como uma média de 5 registros ao longo de 10 anos. Penso que é este o critério. Não tenho a certeza se é exatamente assim, mas tem que haver ao longo de um período regular, tem que haver, e os registros têm que estar distribuídos no tempo, porque é assim, se tivesses um ano com 50 registros e 9 anos sem nada, também não dava. Portanto, há um critério de média e há outro critério que tem a ver com a moda ou com o valor, enfim, com a distribuição ao longo dos anos. Não sei citar o critério de cor. Portanto, no fundo, o que isto quer dizer é que tem que haver alguma regularidade, e se pusermos, imagina, se todos os anos aparecerem 5 registros, já é a espécie deixa de ser raridade. Só que atualmente o número de registros que aparece é inferior. Anda ali pelos 2, 3, em certos anos se calhar não aparece nenhum, portanto não é o suficiente, mas é daquelas espécies que eu diria que com a regularidade que tem tido, é possível que num futuro não muito distante ela deixe de ser raridade. Uhum. No site, tu basicamente só tens registro até 2022, se não me engano, no site do Tem a ver com os anuários que estão publicados. Por acaso, eu acho que já saiu o anuário com os registros de 2023. Isto terá que ser atualizado, porque os registros que estão no site estão divididos em 2 secções. São os registros que estão homologados pelo Comitê de Raridades e os registros que não estão homologados. Aqueles 2 registros de 1990 aparecem lá listados na parte dos que não estão homologados. Mas, na verdade, os registros até 1994, na sua maioria, não estão homologados. Porquê? Porque o Comitê Português de Raridades só começou a funcionar em 1995. E até 1994 nós tínhamos o Comitê Ibérico de Raridades. E como esta espécie em Espanha não era raridade, e não havia uma lista diferente para Portugal e para Espanha, portanto era uma lista de raridades para a Península Ibérica, os registros de aves observadas em Portugal, mesmo que fossem muito raras em Portugal, se não fossem raridade em Espanha, não requeriam homologação. Por isso é que estes 2 registros que eu referi de 1990
que é 28 de abril e 1 de maio, estão na secção das outras observações. É só por causa disso. Uhum. Depois disso, ainda cheguei a ver mais uma vez uma na Lagoa dos Salgados, no Algarve, e depois observei a espécie em África, que ela é África, é uma invernante relativamente comum, e creio que também tenho observações no leste da Europa, se não me engano. Eu não tenho nada. Não tens nada, pois. Não. Há de lá chegar. Não tenho pressa. Olha, Elas é assim, são sempre um bocadinho incertas. Eu acho que aparecem mais no outono do que na primavera. Mas na primavera, quando aparecem, estão, como eu gosto de dizer, em trás de núpcias e, portanto, acabam por ser muito mais chamativas, porque já fizeram a muda para a plumagem nupcial e então aparecem já com esta plumagem. Eu estava a ver aqui os meus registros, eu de facto observei, para além destas em Portugal e de ter visto por diversas vezes em África, observei na Turquia e observei na Polónia, porque na Polónia elas nidificam. Observei nos pântanos do Biebsa, que é um dos locais de reprodução. E aí sim em plumagem nupcial, que foi em maio de 1994. Depois em África vê-se muitos que em África elas vão lá invernar. eu, curiosamente estava aqui a ver também aquele gráfico que tu tens com os meses das observações. Basicamente, os meses onde não há observações em Portugal é de dezembro a fevereiro, praticamente Praticamente, todo o ou ano. seja, Essas há duas dois períodos de passagem, que é um em maio, portanto, final de abril, maio até ao início de junho, com o pico em maio, e aliás as duas observações que eu relatei foi uma no final de abril, outra no início de maio, e depois tens um pico no final do verão e no início do outono, claramente com uma concentração clara no mês de setembro, que é quando se dá a migração para sul. E é em setembro que há a maioria das observações. Em relação ao inverno, de facto, esse gráfico não tem nenhuma, mas há uma observação bastante curiosa feita no início dos anos 90, em que houve um indivíduo que passou 2 invernos seguidos, um adulto, na Ria Formosa, numa hectare que já não existe, que era a hectare de Montenegro. Faro tinha 2 hectares. Há uma que é hoje referida, que é a que está em funcionamento, chama-se a hectare de Faro Nascente. Aquilo chama-se hectare de Faro Nascente porque a hectare antiga era do lado de Poente, que é uma coisa que hoje em dia já quase ninguém sabe, porque essa hectare já não existe. Era a hectare de Montenegro, que fica ao pé do aeroporto de Faro. E então, na hectare de Montenegro, às vezes faziam-se umas observações engraçadas e houve um inverno que foi 1991-92, em que houve um adulto que passou lá o inverno inteiro e até fez lá a muda de plumagem invernal para plumagem nupcial. E no inverno seguinte aconteceu a mesma coisa, 92, 93. E pensa-se, embora não haja certezas porque a árvore não estava marcada, pensa-se que este registro, que se terá tratado do mesmo indivíduo que foi ali passar o inverno, que foi passar 2 invernos consecutivos naquela zona ali ao pé de Faro, na hectare de Montenegro. Para além disso, há registros muito pontuais mesmo, da invernada em Espanha, no leste, na Albufeira de Valência, na Andaluzia Ocidental, em Almeria, e também um caso em Doñana, nas marismas do Guadalquivir. Mas são casos excepcionais estes de inverno, portanto, aliás, pode acontecer com qualquer espécie migradora, de repente há indivíduos que ficam a invernar fora da área normal de distribuição. Mas tirando estes casos excepcionais, efetivamente, esta gaivina é uma espécie migradora de passagem, que tem então 2 picos de passagem, tem um em abril, maio, que pode ir até ao início de junho, e tem outro em setembro, agosto, setembro, outubro. Há um registro um bocado também excepcional pelo número de indivíduos envolvido, que também está nessa lista de registros homologados, não, está na lista das outras observações, por acaso, que foi feito na Albufeira do Caia, perto de Elvas, em 2 de maio de 2014 e que envolveu 5 aves juntas. Penso que é o único caso em Portugal e é porque a maioria dos registros diz respeito a 1 ou 2 indivíduos. Este registro da Albufeira do Caia penso que é a maior concentração de aves desta espécie até hoje em Portugal. Então 5 indivíduos na Albufeira do Caia em maio de 2014. Referiste
a questão da etar. É engraçado que eu por acaso li que um dos sítios onde era mais ou menos comum fazer observação desta espécie, nas suas zonas vá lá, de distribuição mais normais, é precisamente em estações de tratamento de água. Sim, quer dizer, elas podem frequentar diferentes tipos de ambientes, naturalmente, mas esta, ao contrário da gaivina preta, que nós falámos aqui há tempos, que é a Calidónias niger, e que a gaivina preta, embora nidifique em paúis e afins, vai invernar sobretudo ao longo da costa, portanto, a gaivina preta tem hábitos mais costeiros, fora da época de reprodução, por isso é que é vista com alguma frequência a passar no mar, mas a gaivina da asa branca não, porque ela nidifica em zonas pantanosas, sobretudo no leste da Europa e na Ásia, e depois no inverno também ocorre em zonas de água doce, que inclui lagos interiores, rios, represas e lagoas, entre outros. Pode ir à costa, mas não é a situação mais frequente. Portanto, também podem de facto aparecer em estações de tratamento, que aliás há muitas aves migradoras que aparecem em estações de tratamento em diferentes regiões do país. Eu presumo que seja porque essas estações oferecem oportunidades de alimentação. Não sei se é porque atraem insetos aquáticos, possivelmente é porque estas aves, inclusive estas gaivinas que nidificam em paúis, muitas vezes alimentam-se sobretudo de insetos aquáticos, como dípteros, odonatos e coleópteros, e, portanto, se calhar as estações de tratamento, como têm águas contaminadas, atraem muitos insetos e elas vão lá atrás dos insetos. Mas isto sou eu a conjecturar, não sei se é o principal fator. Sim, é bem possível, é bem possível. Seja como for, portanto, esta é um bocado como as outras gaivinas que falámos recentemente. Peixe não é propriamente das coisas principais da dieta deles. Não, não é de maneira nenhuma o principal. Diz, aliás, no Birds of the World que por vezes pode alimentar-se de peixes, por exemplo, há registro de captura de sardinhas na África do Sul e que na estação seca em África também pode capturar peixes em poças residuais. E ela também é um bocadinho oportunista, pode-se alimentar de surtos de lagartas, por exemplo, portanto, vai capturando aquilo que aparece, pode capturar girinos, pequenos peixes ou insetos terrestres, portanto, mas eu diria que é principalmente uma ave insetívora. Aliás, por isso é que estas gaivinas, tal como as gaivinas pretas e estes paúis, tu raramente às vezes a mergulhar ao contrário do que fazem os garajaus ou as andorinhas do mar do género sterna, porque essas mergulham mesmo para apanhar peixe. Estas, como são insetívoras, alimentam-se sobretudo à superfície da água e, portanto, não costumas vê-las a fazer aqueles mergulhos espetaculares. Na altura, portanto, do estival, vão para a África, já referiste há pouco, mas pelos vistos também vão para a Oceania Estival, não, na invernada, porque nem elas, invernada. Sim, peço desculpa. sim, no período estival estão no leste da Europa, na Ásia, até à China e ao leste da Rússia. A Depois zona de migram invernada, então para a África e Oceania. Oceania e sul da Ásia, portanto, também ali na Índia, Indochina, sul da China, Taiwan e Indonésia. Portanto, é aquela chamada zona de transição entre a Ásia e a Austrália. E vão à Austrália também. E depois praticamente toda a África subsaariana. Mas elas podem ser muito comuns nessas zonas desses lagos africanos. Eu recordo-me, há muitos anos estive no Quênia e estive nas margens do Lago Vitória e andavam lá uma data delas ali a alimentar-se junto às margens do lago, e já vi noutros lagos de outros países africanos, portanto é uma espécie que é frequente nos lagos interiores, mas também pode aparecer na costa, não é tão costeira como a gaivina preta, que essa é mais rara no interior, na invernada. Mas esse hábito, digamos assim, talvez colonial, também é comum na nidificação. Pelos vistos, esta Sim, não se sim, importa sim, de fazer sim. assim umas colónias com ninhos, Pode, até pelo que eu percebi, bem perto uns dos outros. pode fazer umas colónias muito numerosas, sobretudo no leste, que é onde a espécie é mais numerosa, porque, como eu disse, os principais países a nível europeu são a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia, entre outras, e aí são frequentes colónias com dezenas ou centenas de casais. À medida que avançamos para o oeste na Europa, em que a espécie é mais escassa,
as colónias são mais pequenas, portanto apenas alguns casais, e muitas vezes misturadas com outras gaivinas que também nidificam nestes ambientes. Em termos de estatuto de conservação, pelo visto ela está como um pouco preocupante, quer a nível global, quer a nível europeu, mas quando olhamos aqui para o mapa do EBBA2, fica assim a olhar para este mapa e a perceber que há aqui provavelmente uma alteração da zona de distribuição da espécie. Ou seja, ela continua a ser uma espécie do leste, mas diminuiu na Bulgária, na Roménia e noutros países do leste, como a Hungria que é isto? É a Hungria, República Checa e Eslováquia, e expandiu-se mais para norte, nomeadamente para a Polónia, para os países bálticos, em certas zonas da Bielorrússia, e também pontualmente aparecem aqui agora nos Países Baixos, vulgo Holanda, e na Dinamarca e até no sul da Suécia. E é claro que eu vi isto, a espécie expandir-se para norte, e eu pensei, eu nem preciso de ler o texto para adivinhar o que é que lá está escrito, não é? Uh, Claro. e fui lá ver e fui ler ao texto e dizia o modelo, portanto, eles dizem assim: o declínio das colónias a sul e a oeste e o decrescimento da população até ao final do século XXI, acompanhado por deslocações da área de distribuição até ao noroeste da Finlândia e da Rússia, foram preditos por modelos de alterações climáticas. Portanto, isto Pois esta é deve cair ali mesmo que nem uma luva para justificar a coisa, não é? claro, claro. Ou seja, quando há uma deslocação para norte, quando há uma deslocação para norte, nós já sabemos, mesmo sem ler, que no texto vai lá estar escrito que isto está a acontecer por causa das alterações climáticas. Já sabemos que acaba por ser a explicação universal. Se a deslocação for noutro sentido, normalmente procuram-se outros fatores, não é? Mas também, de qualquer forma, também agora vamos lá também ser rigorosos. Eles referem isto, mas também referem que a espécie, em alguns, estas espécies que nidificam nestas zonas alagadas também são muito sensíveis às flutuações do nível da água e, portanto, há sítios em que elas só nidificam em determinados anos, não nidificam sempre. Nos anos mais secos elas podem não nidificar de todo, ou então vão procurar outro sítio. Portanto, há flutuações, tal como acontece com as gaivinas dos paúis de que nós falámos recentemente. Há flutuações das populações endoniana e em certos anos nidificam muitas e noutros anos não nidificam nenhuma. Agora, eles referem aqui é que a gaivina da asa branca é uma espécie bastante suscetível à aridificação ou à desertificação das zonas, porque os locais de nidificação dependem das inundações naturais, ou seja, depende dos terrenos, dos paúis, as zonas pantanosas ficarem encharcadas, alagadas, e por sua vez isto depende da precipitação, da precipitação que ocorre e da quantidade de neve que se vai derreter e transformar em água e acumular nestas zonas. Portanto, é verdade, vamos ver uma coisa, é verdade que se chover menos, e há modelos que dizem que nos países do Sul vai chover menos, é verdade que se chover menos, estas zonas pantanosas, sobretudo a sul, podem deixar de ter condições para elas se reproduzirem. Isso é totalmente verdade. O que este raciocínio omite é que muitas vezes estas zonas secam não por chover menos, mas porque foram drenadas para a agricultura. E isso acontece, ainda recentemente falei disso a propósito da gaivina dos paúis, acontece no Paulo do Boquilobo. E se as zonas forem drenadas, e não for um ano especialmente chuvoso, se as zonas são drenadas não há milagres, porque elas deixam de poder nidificar, não por não chover, mas sim porque a pouca água que havia foi usada para outras finalidades. Portanto, não estou com isto a dizer que a diminuição de precipitação não é um problema, claro que é um problema em muitos sítios, especialmente no sul, não podemos simplesmente ignorar outros fatores que podem estar a contribuir para a degradação dos habitats, e a drenagem de zonas úmidas é um problema em muitos locais com estas características pantanosas. Aqui, em relação à taxonomia e ao nome científico desta espécie, estamos a falar de outra andorinha, não é?
Sim, repara que isto é a terceira gaivina nas 4 últimas conversas, não é? Porque tivemos É a dos verdade, paúis, estamos a depois a falar do só de bico andorinhas. preto, depois pelo meio tivemos um pilrito e agora temos mais uma gaivina que é a Calidónias leucopteros, que é a gaivina da asa branca. Ora bem, esta espécie foi descrita pelo Temminck, que era um naturalista holandês, o Conrad von Temminck, em 1815, nas costas do Mediterrâneo. Isto não esclarece qual foi o local, mas vamos imaginar, pode ter sido Itália, ou Grécia, ou sul de França, que é uma zona onde elas atravessam a imigração, mas de facto só diz costas do Mediterrâneo, e ele chamou-lhe Sterna leucoptera, portanto usou o género criado pelo Linneu, chamou-lhe Sterna leucoptera, e depois mais tarde é criado o género Clidónias, que como já vimos vem do grego, que significa, portanto, em grego, Kelidon é andorinha. Eu até referi isto na outra conversa da outra gaivina, que Delicon, que é como nós chamamos a andorinha dos beirais, é um anagrama de Kelidon. Portanto, alguém resolveu trocar as sílabas, deve ter achado piada. Então, Kelidon é andorinha e Kelidonius significa como uma andorinha. Portanto, assemelha-se à andorinha. E, segundo o dicionário, isto é supostamente uma referência à ausência de um dedo posterior na pata. Eu não sei se isto é uma boa analogia ou não, quer dizer, não acho que seja um bom critério para, para comparar com andorinhas, mas pronto, é o que lá está escrito como sendo a justificação para chamar a isto andorinha. Porque esta questão da pata, que eu já tinha lido isto no outro dia, eu nunca percebi muito bem, até porque que eu saiba, as andorinhas têm 4 dedos, não têm 3, portanto elas têm o dedo posterior. Não sei, não consigo entender esta relação. Mas pronto, é a explicação que é dada no dicionário. É como uma andorinha. Para mim sempre fazia mais sentido que isto é por causa de ter assim um voo gracioso, Voo, não passarem é? muito tempo no ar. E mesmo a posição em que põe as asas quando voa, não é? Também. Exato, ou seja, eu vejo aqui mais uma analogia comportamental, portanto, não sei se esta explicação que está no dicionário é rigorosa, estou apenas a citar. Quanto ao leucopteros, o leucopteros é uma palavra composta que vem do grego, pteros significa asa, ok? E leuco é um termo que também vem do grego que significa branco. Repara que o termo leucos aparece por exemplo, noutros contextos científicos, como por exemplo na medicina, temos leucócitos, não é? Que são os glóbulos brancos. Portanto, leucos significa branco e pteron significa asa. Portanto, pteros significa de asa. Então, leucopteros significa de asa branca. É o que isto significa. Portanto, Clidónias é como uma andorinha de asa branca. Daí o nome português, o nome Gaivina da Asa Branca, é uma tradução mais ou menos exata embora o Gaivina não seja uma tradução de andorinha, mas o de Asa Branca é uma tradução do nome científico Leucopteros. E como eu já referi anteriormente, eu gosto de entender o significado dos nomes científicos, porque isso nos ajuda a memorizá-los. O Se nós próprio estamos a nome em memorizar. inglês também segue essa linha, não é? Exatamente, White Wing, antes chamava-se White Wing de Black Tern, agora há quem chame só White Wing de Tern e deixe cair o Black. Mas o que eu digo é, se nós compreendemos nomes científicos, nós mais facilmente nos lembramos deles. Se estamos a decorar palavras cujo significado desconhecemos, aí torna-se mais complicado recordarmos o que é que significa, não é? Pois é, olha, Gonçalo, hoje deixamos esta conversa por aqui, a menos que queiras deixar aqui mais alguma informação que às vezes tens assim em manga, ou se não, podes deixar alguma dica para a próxima conversa. Ora bem, se tenho mais alguma informação, deixa-me, estava aqui a verificar. A ver as cábulas. Não, por acaso, pois estava a ver as cábulas, estava a ver se ela tinha estatuto de ameaça em Espanha, já que em Espanha é uma espécie migradora Acho que não regular. tem. Não tem, não está, nem sequer foi avaliada, portanto não tem estatuto de ameaça. Quanto à próxima conversa, eu não tenho aqui a lista, mas se tu tiveres a lista aí ao pé, podes já revelar qual é que é a próxima espécie.
independentemente da próxima espécie e da lista, esta espécie é monotípica, não é? Portanto, é É mais. monotípica, que significa que não tem subespécies. Apesar de ter uma distribuição alargada, isto acontece bastante com espécies migradoras, porque significa que se calhar há movimentações entre as várias populações e elas acabam por não ter evoluções distintas e, portanto, não são reconhecidas subespécies. Ora, nós estamos na conversa número 256 e Exato. para a 257 temos uma flosa. Ui, uma flosa, muito bem. Sim, senhor. Então, vamos voltar aos passarinhos. Sim, senhor. Fica a flosa. Muito bem. Até à próxima, Então, então. como dizia o outro senhor, despeço-me com amizade e até ao próximo programa, não é verdade? E façam favor de ser felizes. Exato. Obrigado a todos. Até à próxima.